E agora, tá com áudio? Melhorou? E agora, como é que tá? Agora sim. Pablo Aquino. Robson, sim, beleza, tá bom o áudio? Tá. Então é o seguinte, o início com a explicação inicial eu vou ter que refazer, tá? Nós vamos tratar dos pontos de pauta que estão aqui, colocados na aba comunidade. Eu sempre aviso a vocês quando vai ter live os pontos de pauta, tá? E então, refrescando, nós vamos tratar de feminino A1, brasileiro feminino A1, 2024. Nós vamos falar de jogos, as rodadas, nós vamos falar de regulamento, nós vamos falar de transmissão, tá? E depois nós vamos falar de masculino, com análise dos lances do Grenal 441, tá? A minha análise. E vou falar aqui de algumas informações que vocês não veem na imprensa, e dificilmente vão ver, tá? Porque alguns veículos não sabem, tá, que isso ocorre. Eu não estou ligado a nenhuma federação, tá? Eu sou um ex-árbitro, tá? Não estou ligado à federação, não estou ligado a qualquer grupo de arbitragem nesse momento. Também não estou ligado a um veículo de imprensa que possa ter acordos e tal, e de repente determinadas informações eles não podem simplesmente revelar. Eu vou revelar aqui algumas informações para vocês, tá? Para alguns não vai ser novidade, para outros vai ser novidade. Vai ser novidade. E vocês vão ficar sabendo disso aqui, tá? Dificilmente vão saber disso em outro local. Podem pesquisar à vontade que vocês vão ver que é só aqui que vocês vão saber. Então eu vou começar com agora o áudio aqui, ó. Pablo Aquino, o pai da Belém Aquino, seja bem-vindo. 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 Ele falou agora sim. Robson, MBR Robson, sim. Milton Vaz disse que não tem áudio, mas agora deve ter, né, Milton? Palmeiras versus Flamengo, o melhor jogo da primeira rodada. Sim, interessante. Nós temos que ver o Palmeiras, né? O Palmeiras é uma equipe que investe. Tá, o orçamento aí deve passar dos 20 milhões ano, tá? E vai enfrentar o Flamengo, que tem essa equipe aí um pouco remodelada, né? É um bom primeiro jogo aí, essa primeira rodada. Mas tem outros aqui, nós vamos ver outros aqui dessa primeira rodada. Vamos olhar aqui essa primeira rodada aqui do Brasileiro. Aqui, ó, a CBF divulgou a tabela básica, eu mandei o link para vocês, mas aqui tem a primeira rodada, tem Palmeiras e Flamengo. Deixa eu ver aqui uma outra. Cruzeiro e São Paulo é um bom jogo, tá? Cruzeiro e São Paulo é um bom jogo. E Grêmio e Corinthians também. Promete, tá? O pessoal pode dizer, não, mas o Grêmio, não sei o quê. Não, o problema é que o Grêmio contratou bastante. Tá? Aí que tá, o Grêmio contratou bastante. Na comissão técnica, aquela coisa que eu falei para vocês, arriscado, uma técnica que nunca pegou profissional. Ela é uma técnica de base, ela passou lá por Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, ela pegou o Fluminense, fez um trabalho elogiado no Fluminense, conseguindo formar, né, conseguindo ajudar na formação e a subir para o profissional algumas jogadoras da base, né, e esse trabalho fez com que ela tivesse uma chance no Corinthians, tá? E no Corinthians ela trabalhou um tempo, mas não durou muito tempo, não. Tá? Ela foi criticada, os resultados ali não satisfizeram, né, a direção. Eu fui ver jogo do Corinthians sub-20 para ver se era exagero ou não, e não achei. Eu não gostei da equipe. Eu achei o time mal orientado, mal organizado. A parte defensiva, a parte ofensiva, a transição, eu achei que elas, sabe, muito livres para, para fazer o que a intuição mandasse fazer, entende? E eu não gostei. Eu vi 2 partidas do Corinthians, não gostei das 2 que eu vi, tá? Mas, assim, não me pareceu que as críticas são infundadas, mas também eu precisaria ver mais. Confesso para vocês que eu precisaria ver mais. Teria que ter uma amostragem maior para emitir opinião sobre isso. Tá? Então, realmente, eu não sei o que dizer sobre o trabalho da Thais Sampassos, mas isso por si só, dela ter experiência só com base, dela nunca ter tido experiência com profissional, dela ter um trabalho criticado no Corinthians, que é o mais recente, né? Isso por si só e o próprio discurso dela quando ela chegou no Grêmio. Tá? Quando ela chegou no Grêmio, o próprio discurso, ela já citou a Paty Guzmão, que tem experiência lá dentro do Grêmio, foi treinadora e agora é coordenadora,
tá? Ela citou a Marianita, a Karine, que foram atletas, né, ex-atletas, falando em apoio, em ajuda, vamos trabalhar juntas, tá? Um discurso um pouco que revela um pouco de insegurança e de quem quer ter o apoio de mais experientes para fazer um trabalho diferente do que ela vem fazendo, porque ela vem fazendo trabalho de base, agora mudou o negócio, agora é profissional, agora é pressão, é profissional, é resultado que ela tem que mostrar. Antes ela tinha que mostrar um bom trabalho na base e revelar jogadoras. Revela jogadoras para subir e alimentar o profissional. Porque o feminino ainda tem isso. A base do feminino ela não está ainda tão mercantilizada como está no masculino. Já expliquei isso para vocês, esse meu ponto, né? Que a base do masculino está muito mercantilizada, tá uma coisa de indústria, de fábrica, de produção em quantidade, produção em massa para botar no mercado e ganhar dinheiro, né? Basicamente é isso, produz 40, 50 jogador, bota no mercado e depois ganha uma bolinha aqui, outra bolinha ali, e para o time nada ou quase nada. No feminino ainda não está assim, eu espero que não fique assim, né? Espero que continue com essa coisa original, né, de produzir jogadoras, formar jogadoras para alimentar o profissional. Então no feminino ainda tem isso, ela trabalhou com isso, essa era a função dela. Agora a pressão e a função dela é outra, agora não tem que revelar ninguém, agora ela tem que trabalhar com profissional, agora tem que ter desempenho, pressão e desempenho, né? Ela vai ter que mostrar agora mais ainda as habilidades dela como treinadora. Acho arriscado. Porém, o Grêmio, em termos de material humano, ele contratou bastante, tá? Eu já falei aqui do elenco do Grêmio. O Grêmio contratou zagueira, lateral esquerda, o Grêmio contratou volante, o Grêmio contratou atacante de velocidade, centroavante. O Grêmio mudou o time. Mudou o time, é inegável isso. E o Corinthians vai pegar esse time que ele não conhece, fora de casa. Então, a primeira rodada do Corinthians ela não é uma rodada fácil, tá? É uma rodada que o Corinthians pode ser surpreendido. Mas o Corinthians é favoritaço. Só que os outros jogos do Corinthians também são difíceis. A linha do Corinthians, as primeiras 5 rodadas do Corinthians é complicado. É complicado. E parece que a CBF não gosta muito, não está muito afim de facilitar a vida do Corinthians e sim fazer o contrário, né? Palmeiras e Flamengo, o melhor jogo da primeira rodada, mas tem outros jogos aqui que eu falei, primeira rodada, vai ter, gostei de Cruzeiro e São Paulo, e Grêmio e Corinthians acho que vai ser legal. América e Inter é aquela coisa, né? Aí a gente gosta do Internacional e quer ver, e queremos conhecer esse América, né? Que a gente não conhece. A gente conheceu a América, não conhece, né? Então vai ser uma revelação, né, o América. Mas realmente os jogos aqui mais fortes, esses que eu falei, Cruzeiro e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo. Santos vai ser uma revelação para nós, quem não conhece o Santos, né? Ferroviário e Botafogo também. Eu estou curioso aqui em vários jogos, Santos e Real, eu quero ver o Santos, Ferroviário e Botafogo, quero conhecer o Botafogo, o Ferroviário acho que ganha esse jogo. Palmeiras e Flamengo, jogo mais equilibrado. Cruzeiro e São Paulo, jogo equilibrado. Grêmio e Corinthians, favorito Corinthians. Mas o Grêmio é aquele time que, ao meu ver, ele não vem para cair, tá? Ele vem para brigar para o G8. Rodinei Rodrigues Pedroso, boa noite, Augusto. O que achou da tabela do brasileiro feminino? Rodinei, é o seguinte, a tabela é o mesmo formulismo, tá? Mesmo formulismo, já expliquei para vocês. O regulamento é o mesmo do ano passado. Fase 1, pontos corridos. Todos jogam contra todos em turno. Não é turno e retorno, é só turno. Tá? Então são 15 jogos para cada um, 16 equipes, 15 jogos para cada um. No final das contas, vê o G8, se define o G8, se define quem não vai para o G8, mas não cai, e os 4 rebaixados, é a mesma forma. Tá? Sobre as rodadas, aqui eu acho que não tem muita isonomia. Tá? Algumas equipes, o Corinthians, por exemplo, ele pega mais pedreira no início. As primeiras 5 rodadas, claramente o Corinthians está com adversários mais difíceis. Depois alivia, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque está do Corinthians, né? O Corinthians é favorito. O Corinthians investe muito no futebol feminino, com essa equipe pronta, né? É o favorito. Tá? As outras que investem muito é quem? É o Flamengo, tá? Que não fez um grande ano de 2023, né? Decepcionante em alguns aspectos, continua até decepcionante, eu diria, mas tem reforços bons e tem um novo treinador que eu acho que vai melhorar o Flamengo. Então, o Flamengo seria um segundo, mas para mim bem abaixo do Corinthians. Tá? O Palmeiras é uma incógnita, porque o Palmeiras ele contrata bem, ele melhorou a questão do técnico, né? Precisa de mais resultado.
Mas o Palmeiras vamos dizer, outra equipe que investe. Fora esse trio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, as outras investem menos, mas não quer dizer que investam pouco, né? O Inter está bem ranqueado, vamos dizer assim, no quesito investimento. Tá? Acho que o Inter hoje, em relação ao Santos, mudou o balanço, ou seja, o Santos, em 2023, estava com orçamento aqui, e o Inter estava com orçamento menor. Agora o Santos cai o orçamento, que tem menos verba para fazer, vai ter que fazer futebol feminino com menos dinheiro, e bom futebol feminino, dá para fazer, mas é um desafio, e o Inter cresceu o seu orçamento. Então, acho que o Inter já está, entendeu? Internacional e Ferroviária, por exemplo, acho que os orçamentos Inter e Ferroviária devem estar bem próximos, com uma leve vantagem para a Ferroviária. Tá? Sim, Ferroviária SAF, tá? Pelas jogadoras, por algumas informações que eu tenho a respeito de salário, a Ferroviária SAF gasta um pouco mais do que o Inter com o futebol feminino. Tá? E faz todo sentido. Faz todo sentido. Olha a tradição que tem a Ferroviária no feminino. Olha o que a Ferroviária do feminino faz na base, no profissional, já é campeão de Libertadores. Em decisão de título, enfrentou o Corinthians, já conseguiu vencer o Corinthians, né? Coisa que nós não conseguimos. Nós já vencemos o Corinthians, mas não era decisão de título. Não era rodada do Brasileiro A1, 2023, que nós enfrentamos eles aqui no Rio Grande do Sul, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, estádio do glorioso Aimoré, e nós ganhamos. Tá? Então, mas título não. Decidindo vaga, né, mata-mata e título, não. Quem fez isso foi a Ferroviária. Ferroviária que quebrou essa linha de enfrentar o Corinthians numa decisão e conseguir vencer o Corinthians. Tá? Isso aconteceu numa Libertadores alguns anos atrás. Tá? Isso aí foi... Que data foi isso aí? Cara, eu acho que isso aí foi um pouco antes da pandemia, tá? 19 ou 18, que a Ferroviária fez o feito, fez o crime. Né? Bom, então esses três aí são os de maior investimento, e aí depois tem o time aí, tem Ferroviária, São Paulo e Inter, que eu acho que estão muito próximos em termos de investimento, e acho que o Santos nessa turma ele caiu um pouco. E o Grêmio deve estar com um nível de investimento muito próximo do Santos, levando em conta o grande número de contratações que o Grêmio fez. Tá? No que se refere às rodadas, não tem muito, porque é sorteio, né, Rudinei? Não tem muito que... A única coisa que eu posso ressaltar nessas rodadas aqui é o seguinte, que a primeira rodada tem alguns jogos que me interessam muito, já falei, Santos, quero conhecer, Botafogo, quero conhecer melhor, o Avaí Kinderman já conheci, para mim não é mistério, não é uma equipe que briga por G8, o Avaí vai brigar para não cair, eu acredito que o Avaí vai brigar para não cair, não vi muita força no Avaí não, tá? Fluminense, acho que tem que se cuidar, vai ter que melhorar, Atlético também, Cruzeiro e São Paulo, equipes que brigam por G8, bom jogo equilibrado, tá? América, a meu ver, briga para não cair, e o Inter briga por G8, Grêmio e Corinthians favorito, Grêmio briga por G8, eu vejo o Grêmio melhor do que várias equipes aqui, do que o América, do que o Fluminense, que tem material para se organizar e fazer mais, mas precisa se organizar e fazer, precisa conseguir melhorar o seu rendimento. O Fluminense. Tá? Tem atletas para mudar um pouco ali e fazer melhor. Já comentei isso em outra live. Galo, não tem muita expectativa em relação ao Galo, tá? Mas preciso ver também. Avaí não tem muita expectativa em relação ao Avaí, Bragantino também não. Agora, Palmeiras e Flamengo, expectativa alta, Ferroviária, expectativa alta, Botafogo, eu acho que não cai, pelo que eu vi até agora. Santos, uma incógnita, Real Brasília, candidato ao rebaixamento. Eu acho o Grêmio melhor que algumas equipes aqui. Acho que o Grêmio, dessa vez, ele escapa com mais tranquilidade do rebaixamento. Acho que o Grêmio, dessa vez, ele pode se colocar como candidato ali a G8. Tá? A G8 eu acho que dá. Sobre a tabela do brasileiro, sem surpresa, mais do mesmo. Tá? Então, eu vou falar sobre a transmissão, porque temos que falar sobre a transmissão. Tá? Tem gente com dúvidas, tá? Tem gente que não sabe. O pessoal tá achando assim, o pessoal olha, eu vi isso muito em Twitter, e também o pessoal conversando comigo, tá? Mostrando um pouco de desconhecimento. Parece que é gente nova que está chegando no Campeonato Brasileiro e não tem essa informação de como funciona. Então eles acham que eles não vão ver, não vão poder acompanhar o seu time porque a Globo vai mostrar pouco, tá? Mas não é assim.
Não é assim. A regra que dá para a gente estabelecer, e que muitos de vocês aqui sabem, né, para muitos de vocês é chover no molhado. Mas a regra que a gente pode definir é o seguinte: aqueles jogos que a Globo, o Grupo Globo, na Sport TV, não vai ser Globo Canal Aberto, vai ser Sport TV. Tá? Então, Globo, se for transmitir feminino, jogos da primeira fase, é Sport TV. Tá? Então, esses jogos que o Sport TV não vai transmitir, para onde que eles vão? O mando de campo do clube, tá? O mando de campo do Fluminense, o canal do Fluminense vai poder transmitir no YouTube. O canal do Inter vai poder transmitir no YouTube. O canal do Cruzeiro vai poder transmitir no YouTube. E hoje, com as equipes que estão lá, todas elas têm canal no YouTube. Inclusive o América, o Red Bull Bragantino, tem canal no YouTube. E vão poder transmitir. Tá? O Avaí Kinderman teve dificuldade no ano que passou com uma transmissão ruim. Tá? Transmissão ruim. Dificuldade de mostrar jogo. Tiveram que botar 2 vídeos para transmitir. Dividiram o jogo em 2 vídeos. Né? E teve um jogo lá que a transmissão... Primeiro, a câmera é muito estática, né? Pegando de longe, e tinha uma placa ali circulando que ninguém tirava aquela placa ali e ela ficou atrapalhando a visão. Né? Uma placa amarrada por uma corrente ali que ficou. Então, a transmissão do Avaí seria um ponto a melhorar. Agora, de resto, eu acho que vai ter no YouTube, vai ter transmissão, então você vai poder assistir. Tinha uma torcedora do Palmeiras, uma torcedora do Botafogo, uma torcedora do Grêmio, preocupada, achando que bosta, Globo, não sei o quê, porque não vou ver, não vou conseguir ver. Não, calma. Calma. Até torcedor do Inter. Não vou conseguir ver, porque a Globo tinha que mostrar melhor e tal, não sei o quê. Reclamações nesse sentido. Calma. Então, se o Sport TV não transmitir, tá? E o jogo, o mando de campo é do teu time, vai no canal do YouTube do teu time, que lá tu vai ver a transmissão. Ou num aplicativo do teu time, que lá tu vai ter a transmissão do jogo feminino. Tá? Então os clubes estão capitalizando com isso. Tomara que eles continuem fazendo um trabalho, eu tenho gostado da maioria. Tá? Quando era Esmac, Crespon, aí é difícil. Real Ariquemes teve transmissão, tá? Eles transmitiram, até não era tão ruim a transmissão do Real Ariquemes quando ele esteve na primeira divisão. Tá? Mas Esmac, Crespon, difícil, e Avaí Kinderman estava complicado. Eu espero que melhore. Avaí Kinderman, a transmissão dos jogos, até porque é uma equipe de tradição no futebol feminino. Avaí Kinderman já fez final de Campeonato Brasileiro, já esteve na Libertadores, então espero que valorizem, né? Que o Avaí TV possa capitalizar isso aí e fazer uma boa transmissão, né? Avaí TV ou Kinderman TV, não sei, tá? Mas espero que possa fazer isso. Então é isso. Se a Globo não transmitir através do Sport TV, vê quem tem o mando de campo e vai olhar no YouTube que tu vai assistir o jogo, ou então num aplicativo, tá? E eu vou informar aqui para vocês, fica ligado na aba comunidade que eu vou informar. Fora isso, transmissão, então, jogos da dupla Grenal. Vamos ver aqui, jogos da dupla Grenal, tá? Vamos ver os jogos da dupla Grenal. Como é que vai ser a sequência do Inter nesse Campeonato Brasileiro? Jogos em casa e jogos fora, tá? Gurias Coloradas no Brasileirão Feminino A1 2024, que começa em março, portanto daqui a pouco, nós estamos no dia 27 de fevereiro, tá? Amanhã é 28, depois já começa março. Então nós vamos ter aí meados de março o início do Campeonato Brasileiro, tá? Então não demora muito, é 2 semaninhas aí, se acalme. 2 semaninhas para começar o Brasileirão A1 feminino. Tá? Inter joga a primeira contra o América, fora de casa. Depois tem Fluminense em casa. Fluminense em casa, aqui tem ganhado do América e tem ganhado do Fluminense. Cruzeiro é fora. Tá? Esse jogo, a terceira rodada do Inter e Cruzeiro. Cruzeiro com mando de campo, esse é um jogo difícil, tá? Do Inter. Depois é Corinthians fora de casa. Então o Inter tem 2 jogos em que ele é favorito, né? América fora de casa contra Inter. Acho que ali o Inter tem que buscar os 3 pontos. Acho, não tenho certeza. Fluminense em casa, tá? Inter e Fluminense. Inter com mando de campo versus Fluminense. Tem que ganhar desse time. Tá? Esse time vai precisar de um tempo aí para se organizar, para melhorar.
Vamos ver o que acontece. Tá? Peças tem, mas precisa se reorganizar, precisa melhorar. Tá? Cruzeiro fora de casa. Cruzeiro e Inter, difícil. Corinthians e Inter, muito difícil, fora de casa. Depois tem Grenal. O Grenal é na primeira, segunda, terceira, quarta. Quinta rodada tem Grenal. E aí nós pegamos o Grêmio em casa. Tá? Aí tem que ser vitória nossa. Tá? Nosso adversário, nosso filhote, que a gente conhece. Tá? Papai manda em casa, papai é o maior. A gente já está se acostumando com isso. Não podemos perder o hábito. Tá? A freguesia, nós temos que sempre aproveitar. Tá? Então, em casa, deixa eu ver, qual rodada que é o Grêmio? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta rodada é o Grêmio. É o Grêmio, tá? Depois pegamos o Flamengo em casa. Vamos ver do que é feito esse Flamengo. Até lá nós já vamos saber, tá? Na sexta rodada nós já vamos saber do que é feito esse Flamengo, se realmente ele veio para brigar ou não, tá? Mas é um time complicado. Os enfrentamentos Inter e Flamengo têm sido difíceis, tá? Pelo menos ultimamente tem sido assim, tem sido difícil e o Flamengo às vezes até ganha, tá? Então é isso. Bruna Ferreira Gubiana, like. Olhem na aba comunidade que eu botei um link ali para vocês, tá? É o seguinte, ó, aba comunidade, Brasileirão A1 feminino, CBF divulgou a tabela, eu boto a rodada 1, quando vocês clicam ali no link, tá? Eu botei fonte GE, tá? Realmente eu peguei do GE. Informações, tá? Eu botei um link encurtado, vocês clicam nesse link, vocês vão ver do GE ali, tem todas as, do GE, tá? Tem todas as rodadas, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tem tudo, todas as rodadas da primeira fase, que é pontos corridos, volto a ressaltar, todos jogam contra todos, em turno, e aí o mesmo formulário, G8, e aí depois é mata-mata, tem os que ficam, que são 1, 2, 3, 4, né? 8 mais 4 dá 12, mais 4, 16. Então tem 4 que ficam e que não vão cair. O pessoal que nem vai para o G8, mas fica. E também não cai. E tem os 4 que caem. Tá? Então é o mesmo regulamento. E vocês vão ver ali todas as rodadas. Vão poder analisar rodada por rodada os enfrentamentos. Tá? Então está na aba comunidades ali. Vamos falar de Grêmio. Quem o Grêmio enfrenta? Quem o Grêmio enfrenta nessas rodadas aqui, até para a gente dar uma analisada. Gurias gremistas no Brasileirão Feminino. Tá, as rodadas. O Grêmio joga contra o Corinthians em casa. O primeiro jogo do Grêmio é contra o Corinthians em casa. Então é Grêmio e Brabas em casa. Depois é fora, Grêmio e Botafogo. Depois em casa, Grêmio e Fluminense. Terceiro jogo, Grêmio e Fluminense em casa. Palmeiras e Grêmio. Só que, na verdade, por o Grêmio jogar em casa, é Grêmio e Palmeiras. Tá? Depois tem o Grenal fora de casa, onde aí os 3 pontos elas não levam. Aí os 3 pontos é nosso. Tá? Fora de casa, o Grêmio vai enfrentar o Inter. Então é Inter e Grêmio fora de casa. Depois pega Bragantino e aí por aí vai. Por aí vai. De onde é que eu estou pegando isso aqui? Post da Twitter, Carol Freitas. Tem ali todas as rodadas. Tá separadinho para vocês, Inter e Grêmio. E depois no link que eu coloquei, a aba comunidade, tá lá. Coloquei não faz nem um dia. Tá? Coloquei ontem isso. Tá? Tem ali a primeira rodada e tem um link encurtado que tem todas as rodadas. Então por ali vocês vão saber. Tá? Agora vamos falar uma coisa importante, tá? Que é a novidade que eu anunciei aqui. Onde eu vou fazer análise dos lances do Grenal, dar a minha opinião sobre isso. Utilizei links de apoio, vocês podem ver aqui na descrição da live, tá? Na descrição tem ali links de apoio. Eu separei 2 links, tá? Tem vários, mas eu separei 2. Tá? Um é do Meneghetti, Leonardo Meneghetti, que mostra fotos e analisa esses lances. Eu gostei da análise, tá? Tá bem feita a análise. Depois eu botei a análise do PC Oliveira, que foi árbitro. Tá? Sport TV, o programa deles lá para fazer análise de rodada, e tá na área, se não me engano, tá na área, o programa tá na área, o PC analisou, mostrou os lances e fez a análise de arbitragem, né, se valendo da experiência dele. E de um pouquinho de corporativismo também, e se vocês quiserem eu explico o porquê disso, tá?
E a análise do Meneghetti, ela é diferente, porque ela tem um pouquinho mais de lances. Tá? A do PC vai nos lances principais, tá? Do PC Oliveira. Então vamos lá. Sobre esses lances, vamos começar com o primeiro aqui, tá? Que é um lance do Kahneman, no Valência, tá? Dentro da área. Foi cruzamento feito pelo Maurício, tem Kahneman e Valência dentro da área. Tá? O Kahneman e outros jogadores também fazem, não é só o Kahneman, tá? Não é uma exclusividade do Kahneman. Isso é o seguinte, os jogadores fazem porque eles sabem que não tem VAR. Eles sabem que não tem VAR. Então é a arbitragem old school, né? A arbitragem raiz, e o comportamento dos jogadores é diferenciado, é old school, é raiz. Tá? O jogo é mais catimbado, os jogadores vão mais para cima do árbitro, os jogadores tentam induzir o árbitro a erro, né? Puxar a brasa para o seu assado. Tá? Provocar o adversário, né? Mão não sei aonde, falando besteirinha no ouvido, e cotoveladinha. Então, tudo isso vai ter. Tá? Para puxar um cartão para os outros e tal, tudo para tentar levar vantagem. Ali é puxar a brasa para o seu assado e favorecer as minhas cores, a minha equipe. Pronto. Então, aquilo que o Ricardinho falou na transmissão, que ele diz assim, pô, pessoal, peraí, só um pouquinho, vamos parar, vamos pro jogo, vamos jogar bola, vamos parar de catimbar, vamos parar com a patifaria e vamos pro jogo, né? Vamos jogar bola, vamos se preocupar em jogar bola, que fica melhor para o espetáculo, e vamos ajudar a arbitragem. Quando ele falou isso aí, eu dei gargalhada, né? Porque não existe. Não existe. Se ele for jogador, ele sabe que é mais fácil ele ver uma vaca voando do que os jogadores que, pensando na arbitragem, quererem ajudar o espetáculo da arbitragem. Não tem isso, não existe. Tá? Se não tem VAR, eles vão partir para a patifaria. Como eles sempre fazem. Então eles partem para a patifaria. Eles vão tentar provocar, simular, iludir o árbitro, tirar vantagem, enfim, fazer o diabo, pressionar o árbitro. É assim, porque o futebol é assim, é a nossa cultura. Procurar vantagem, levar vantagem em tudo que for possível. Tá? Espera aí que aqui deu um problema na luz, aqui eu vou restabelecer, só um pouquinho. Problema na minha iluminação, tá? Já vou, eu vou procurar restabelecer aqui direitinho, tá? Já volto. Pronto, graças a Deus voltou. Bom, é o seguinte, pessoal. Então, assim, ó, é o nosso jeitinho, é querer ganhar vantagem em tudo, absolutamente tudo. Então, nesse sentido, não tem colaborar com o espetáculo, não é. E na verdade, eles acabam fazendo isso porque é o nosso jeito de fazer, né? Não se gosta muito de seguir regras, né? Não se gosta muito de seguir regras, principalmente o cara, o chato é aquele que vai ficar batendo no teu ombrinho e dizendo, ó, tá vendo? Você não cumpriu a regra, tá aqui a tua punição, cartão. Por quê? Porque você não cumpriu a regra. Tá? Esse cara é o chato. Tá? Para alguns chega a ser insuportável um cara que faz isso, né? Mas a questão é o seguinte, a questão é que essa figura existe, ela tem que existir. É o árbitro. Tá? Isso explica, em parte, por que a árbitro é tão hostilizado. Tá? Em parte. Bom, então vamos para os lances. Então, Valência e Kahneman. O Kahneman, de fato, vocês vão ver nesses links de apoio que eu coloquei, tá? Um é do Meneghetti, o outro é do PC. Ali tem todas as imagens. Vocês vão ver, é um cruzamento, vai dentro da área. O Kahneman faz o quê? Ele dá uma gravata, mata-leão de MMA, mata-leão, mete o braço aqui, ó, faz uma... O que acontece? Quando tu faz um mata-leão, tu não só impede o cara de subir, como impede ele de se movimentar. Tu impede ele de se movimentar. E tu deixa ele mais baixo do que tu. Porque se tu dá uma gravata, tu baixa ele, tu fica mais alto que ele, tu impede ele de se movimentar, é pênalti. Tá? Não visto pelo Daronco, não dado pela arbitragem. Se tivesse VAR, seria marcado pênalti. Tá? Poderia ser um gol do Internacional. Para onde o jogo iria com isso? Não sei. Ninguém sabe, não tem como saber. Esse é o primeiro lance. O segundo, Rodrigo Eli. Rodrigo Eli faz uma falta típica de cartão amarelo. Tá? Foi falta de cartão amarelo. Tá? A maneira como ele entrou, imprudente, podia machucar o jogador. Não foi jogo brusco grave.
tá? Mas é uma falta que ele chegou atrasado, derrubou o jogador, matou a jogada, tá? Imprudente, podia machucar o jogador, colocou o jogador em risco, mas não é jogo brusco grave, seria uma entrada de cartão amarelo. Tá? Pelo aquilo que está no livro de regras, a entrada do Rodrigo ali é uma entrada de cartão amarelo. Tá? Que o árbitro comeu, ele não deu cartão. Tá? E eu quero explicar uma coisa para vocês que não foi explicado por ninguém, nem pelo PC Oliveira, que deveria ter falado isso, mas ele não falou. Tá? Ele não falou e ele aprende isso nos cursos aprendeu nos cursos de arbitragem. Ele ouviu os instrutores mais velhos, tá? Falando para ele sobre isso. Ele ouviu, ele sabe disso, ele conhece essa recomendação, mas na hora ali de falar, eu não sei porque ele não falou. Tá? Existe uma recomendação, sim, de nos primeiros 15 a 20 minutos, você economizar nos cartões. Tu fazer o que o Daronco fez. Fazer o que o Daronco fez. É lance de cartão e ele não dá. Ele simplesmente dá falta e fala com o jogador. Essa tua falta, maneira que essa falta foi forte, tá? Eu não vou te dar outra chance. Estou te dando essa chance e acabou. Depois o que vai falar é aqui, ó, é os cartões, tá? Então, isso acontece e faz parte da arbitragem. Faz parte da arbitragem. Sempre foi assim. O lance, vamos refrescar a memória e trazer um lance aqui que é de jogo importantíssimo. Final não, na verdade não era final, era Grêmio e Real Madrid. Ali era final, sim. Grêmio e Real Madrid. Grêmio e Real Madrid. Jeromel e Cristiano Ronaldo. O jogo estava começando. O Jeromel sabe, porque ele tem experiência em futebol, que no início os árbitros maneiram nos cartões. Ele segura, ele come cartão no início. Era para aplicar, mas ele não aplica. Para não ter que expulsar muito jogador no segundo tempo. O que ele faz? Ele persegue o Cristiano Ronaldo e já dá uma arriscada na panturrilha. Lembram daquele lance? Cristiano Ronaldo caiu no chão, a primeira coisa que ele fez foi tirou a meia e mostrou. Olha aqui, as garras da chuteira dele. Já me deu a primeira arriscada na panturrilha. Tá? Teve amarelo pro Jeromel? Não teve. Ele sabe disso e é nesse momento que ele dá a arriscada. Depois que passou esse tempo, que o corpo está quente, que o jogo está rolando já mais de 20 minutos, ele não faz mais, ele maneira. O jogador sabe disso. A gente sabe disso. Os árbitros sabem disso, então tem que falar. Então, nos primeiros minutos, realmente ele fez isso, ele economizou cartões. Esse lance do Kahneman com o Valência, ele não viu, isso era lance para VAR. Tinha que ter chamado. Tá? Depois, ele comeu o cartão, porque é início do jogo. O que aconteceu? Ele teve que comer o cartão do Bustos. Foi obrigado a comer o cartão do Bustos. Porque foi logo em seguida, também é início de jogo, foi um lance parecido, não igual. Foi um lance de matar a jogada. Colocou o jogador, foi imprudente? Foi. Chegou atrasado? Chegou. Só que no caso do Grêmio era um contra-ataque mais perigoso. Contra-ataque mais perigoso. E aí ele fez a falta forte, era para cartão amarelo, tá? O lance, e ele comeu o cartão, e ele explicou, não dou aqui porque eu não dei lá. Porque eu segui uma recomendação que para jogo quente ela vale, que é economizar nos cartões. Tá? Então isso aconteceu. Depois, Valência, cotovelada no jogador, cartão vermelho. Sim, se tivesse VAR, provavelmente o Valência seria expulso por causa dessa cotovelada que ele dá no Kahneman. Tá? Sem VAR, os jogadores fazem isso. Se fosse com VAR, talvez o Valência nem arriscasse dar a cotovelada. Tá? E o Kahneman também não ia usar o jogo que ele usa todas as partes do corpo para jogar. Né? Então, o Kahneman ia se comportar de uma maneira diferente, o Valência ia se comportar de uma maneira diferente, se eles soubessem que VAR existe. Não tem VAR, eles fazem isso. Aí vai voltar aquele futebol old school, né? Com coisas que a gente já nem está mais tão acostumado a ver na tela da TV, mas aparece. Valência cotovelada, quinto lance. Falta no João Pedro e depois da falta veio o gol do Internacional. A falta no João Pedro aconteceu, ela foi clara. Por que o Daronco não deu? Errou. Nem estava tão mal posicionado, só ele estava um pouco longe. Eu achei que ele estava longe. Tá? Aí vai uma crítica para o Daronco, tá? Uma crítica construtiva, que é o seguinte. Ele gosta muito de malhar.
tá? Ele construiu um físico de um pugilista, tá? Ele construiu um físico de um pugilista, de um cara que talvez possa enfrentar o George Foreman, na época que o Foreman lutava, né? Foreman versus Daronco, ou então um cara da atualidade, deixa eu ver, um lutador peso pesado da atualidade, Tyson Fury contra Daronco no boxe, o corpo dele tá ótimo para isso. Só que para arbitragem, e com a idade chegando, sinceramente, ele deveria emagrecer mais o shape, ficar mais leve o shape, para ele poder carregar isso, porque a arbitragem, ele não tem que ser uma fortaleza para ser árbitro, ele tem que se deslocar bem. Então, nesse caso, essa massa muscular que ele construiu, ele não é gordo, ele tem massa muscular desenvolvida, ele tem aquele braço que estufa a camisa, né, o braço forte, né, uma espécie de Johnny Bravo do futebol. Esse corpo, que ele gosta, é um gosto dele, ele malha assim, ele quer ser assim. Mas esse corpo, com a idade avançada que ele tem, ele deveria reduzir, tá? Diminuir essa massa muscular e ficar com o shape mais magro, vai ajudar ele na arbitragem. Vai ajudar ele a ganhar mais alguns anos aí trabalhando, tá? Deveria fazer porque ele é um bom árbitro, tá? Um bom árbitro. Relativamente, considerando os hábitos que nós temos, a realidade brasileira, dentro da realidade brasileira, darão como bom árbitro. E para esse tipo de jogo, sem VAR, teria que ser ou o Daronco ou o Voaden. Tá? Mesmo o Voaden com idade bem avançada. O Voaden está aqui, 48 anos, quase 50. Mas se ele estiver bem fisicamente, para esse tipo de jogo, ele ainda consegue fazer. Tá? Botar árbitro muito novo que está se destacando, que está acostumado a trabalhar com VAR, num Grenal sem VAR, eu não colocaria. Eu não escalaria. Tá? Então, é isso, esse lance. Vamos para outro lance. Falta do João Pedro, que ele não viu. Depois, 37 segundos depois, vários passes, o Grêmio voltou todo o time do Grêmio estava na defesa, e mesmo assim o Inter mexeu a bola e conseguiu fazer o gol. Então, houve jogo, tempo transcorrido, jogada vencida. Então, se tivesse VAR nessa situação aí, o VAR nem chamaria o árbitro, ele consideraria o gol legal. Tá? André, lance duvidoso, coloquei lance duvidoso, André e Arangues dentro da área. Tá? Os gramistas reclamaram bastante desse lance. O que eu achei desse lance? Na velocidade normal, ele é bem difícil de marcar, tá? Porque ali, esse lance, ele se resolve em 1,5 segundos. É isso que o árbitro tem, 1,5 segundos para tu olhar. E tu tem que ter um bom ângulo ali para ver, e tu pode não ter. Pode passar alguém na tua frente e tal, tu pode não ver tão claro, tá? Dentro do campo. Estou falando com experiência de arbitragem, quem já esteve lá, tá? Então, o Daronco, ele chegou na beira da área, ele baixou a cabeça e ficou prestando atenção nesse lance. O que ele deve ter visto? Braço do André primeiro no Arangues, para ele não chegar. E depois o Arangues pega e grampeia o braço do André e puxa para baixo. O André caiu por causa desse puxão para baixo, ou ele caiu porque ele quis? Esse puxão tem contundência para derrubar o André ou não? É aquela coisa, ele caiu porque ele quis cair, que ele cavou, ou ele caiu por causa do puxão? Tá? Então tem isso também, tem que avaliar a contundência. Isso aí faz parte da arbitragem. Por isso que nesses lances há a interpretação. Quando parece um movimento de falta muito claro, mas o jogador cai porque ele quer, por exemplo, o cara está puxando ele para um lado e ele cai para o outro. O juiz não vai dar. Por quê? Porque tu caiu porque tu quis, tu está me induzindo a erro. Inclusive deve punir com cartão amarelo o jogador por essa simulação, por tentar induzir o árbitro a erro. Tá? Então, ele deve ter tido essa dúvida. Se esse puxão é suficiente para derrubar ou não. Quem fez falta primeiro, deveria dar falta do André ou do Arangues? Então ele deve ter tido essa dúvida, e na dúvida ele não marca, ele deixa o jogo seguir. Tá? Ali eu não lance para VAR. Analisando o lance em câmera lenta, com VAR, eu acredito que sim, que era pênalti. Minha opinião, mesmo sendo colorado, tá sendo juiz, tá? Ex-árbitro, para mim, pênalti do Arangues. Alário, tá? Esse não foi tão importante esse lance, mas é um lance muito perto da área, um lance perigoso. Tá? Alário sofre falta na beira da área e o juiz não viu. Oitavo e último, Alan Patrick, pênalti. Ali tá claro o pênalti.
Tá? Ele está muito claro esse lance aí, não adianta os gremistas chorarem. Tá? O Kahneman, para variar, usa todas as partes do corpo, agarra, faz falta. Então ele tenta com o braço. Primeira coisa, não vou deixar ele entrar na área. Tá? É o Alan Patrick, tá perto do gol. Então esse cara, ele é muito bom, ele pode finalizar e fazer o gol. Então tenta segurar com o braço. Tenta catar o homem com o braço. O homem quer jogar, segue. Tá? Então se tu estiver puxando a camisa do cara e o cara acha que ele consegue se desvencilhar e quer jogar, tu não dá falta, tu deixa ele seguir. Deixa ele seguir para ver o que ele consegue. Se ele chegar na bola e tu marcar a falta por causa do puxão de camisa, ele vai reclamar de ti com razão. Porque tu não deu vantagem. Não deu vantagem. Ele estava seguindo na jogada, ele conseguiu seguir. Tá? O puxão não foi suficiente. Então, ele vai reclamar de ti com razão. Então ele deu a questão da vantagem, porque ele está caçando com o braço, mas não está conseguindo derrubar. Só que quando ele pisa na área, aí o Kahneman cai com o corpo em cima do pé direito. Pé direito do Alan Patrick, tá? Dobra a perna direita, ele cai com o corpo, essa parte aqui do corpo, prensa o pé direito do Alan Patrick e derruba, e aí ele está na área, aí é pênalti. Pênalti. Aí eu vou falar aqui a novidade para vocês, tá? A novidade, se eu tivesse um canal com 300 mil inscritos, vamos supor, se eu tivesse ligado a algum órgão de imprensa, eu tivesse ligado a Federação Gaúcha e tal, eu provavelmente não poderia falar isso. Mas eu não estou. Eu não estou, tenho mais liberdade, então eu posso falar isso. Tá? E vocês não vão ver isso em todo lugar. Não vão ver. Ali o que aconteceu? Por que o Daronco demorou para marcar esse lance? Por que ele demorou para fazer a sinalização? Por que ele olhou o lance, saiu de perto de jogador, driblou um outro jogador e apontou pênalti? Tipo assim, 3, 4 segundos depois é que ele aponta pênalti. Este jogo é arbitragem raiz, tá? Forma de fazer raiz, old school, e tem auxílio externo, tá? Alguém assistindo o jogo pela TV, com conhecimento de arbitragem de regra, e que fala com arbitragem, tá? Já está preparado, o fulano está falando. Entra em contato com a arbitragem, consegue falar com a arbitragem na hora que ele quiser, isso existe. Qual a chance disso acontecer nesse jogo? 99,999999% periódica. Tá? 99,999% periódica. É o VAR antigo. Então, mas Augusto, eu não vi isso da imprensa, e tu pergunta para a arbitragem, eles negam sempre. Sim, eles vão negar sempre. A federação vai negar sempre. Por quê? Porque o livro de regras da FIFA, tá? International Board, FIFA, tá? Depois o livro é traduzido e vai para as respectivas confederações. O livro de regras diz o seguinte, que a arbitragem é em campo, olho humano, trabalho dos árbitros, tá? E que o erro faz parte da arbitragem. Tá? Que existe a limitação humana. Sem ajudas externas. Isso é o que a FIFA dizia. Está no livro de regras. Então, uma federação não pode dizer que ela está fazendo uma coisa que vai contra o livro. Ela não pode. Os árbitros não podem admitir isso. Só que era utilizado? Sim, era utilizado. Internacional e Palmeiras. Eu posso citar vários jogos, mas vou citar um muito claro, que aconteceu um negócio que gerou debate. Tá? Internacional e Palmeiras. Hernan Barcos, dentro da área, faz um gol de mão. Rápido, bem simulado. Tá? A gente não viu na hora que foi mão, não vimos gol do Barcos. Só que ele foi bem rápido, disfarçou bem e fez o gol com a mão. O que aconteceu? O juiz não viu, claramente não viu. O quarto árbitro lá viu, o quarto árbitro disse que viu. Não, eu vi que foi com a mão, por isso eu avisei o árbitro. Mentira, ele não viu, ele está muito mais longe. Isso é o uso da TV. O delegado do jogo, ele pode estar assistindo pela TV e ele avisa, foi com a mão. Isso chega na arbitragem e a arbitragem define que foi com a mão. É a ajuda externa que eles não admitem. Tá? Só que aí o que aconteceu? Para complicar tudo, o delegado do jogo, que não deveria aparecer nas imagens da câmera, ele resolveu ir para dentro do Beira-Rio. Apareceu lá dentro do campo. Resolveu aparecer, as câmeras filmaram o delegado do jogo. O que aconteceu aí? O Arnaldo César Coelho ficou
pé da vida e disse, não, olha aí, não era para acontecer isso, esse cara não tem que aparecer, tá? A federação, a comissão de arbitragem tem que cuidar disso, esse cara não pode aparecer, é despreparado, ele não tinha que estar aí, tá? Não pode acontecer isso, porque não se pode, entendeu? Aí o que aconteceu? O debate foi no seguinte sentido, o pessoal entendeu, o Galvão entendeu, os outros entenderam. Então quer dizer que estão usando a televisão para auxiliar a arbitragem. Tá? Então, se estão utilizando tecnologia, por que não pegar e referendar isso? Por que não criar um sistema, logo, para referendar isso? Já que se usa a tecnologia, a gente sabe que usa. Tá? E aí os debates continuaram e veio o VAR. O VAR é a tecnologia, o uso externo de tecnologia para beneficiar a arbitragem, para diminuir a margem de erro, consagrado, aprovado. O VAR antigo, underground, old school, não tem toda essa tecnologia, mas é alguém olhando as imagens de TV e se comunicando com a arbitragem. Simples assim. Esse lance houve. Aí o Bruno chegou, o Daronco disse, não, porque foi fora da área, porque na TV tu vai ver, porque não sei o que, achei que tu era mais experiente. Eu ri, eu tenho que rir da cara do Bruno, né? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Primeiro, o Daronco acertou. Segundo, esse foi um lance ajudado, apoiado. Tá? Esse foi um lance que alguém usou a imagem da televisão, tinha comunicação com a arbitragem e falou. Por isso que ele demorou tanto para marcar. Tá? Não é normal ele demorar tanto para marcar esse lance. Tá? Ele ficou olhando, ele driblou o jogador, pensou e resolveu. E outra, dava para ver nitidamente. Ele estava aqui, ó. Ele começou a escutar negócio e ele fez aqui. Demorou, driblou um jogador, demorou para marcar, depois ele pegou e pênalti. Tá? E aí o Kahneman veio para cima dele, botou a mão no peito dele, puxou ele. Era para vermelho, mas ele não deu. Por quê? Porque ele é um árbitro experiente, ele sabe que no final do jogo o negócio ia subir, ia ter alguma confusãozinha, ele sabe disso, e ele pegou e ele vai botar a mão no meu peito, ele vai gritar, e eu vou dizer pênalti, acabou, já está dado. Vai esfriar, porque o jogo está parado, e o pênalti vai ser batido e acabou, não preciso expulsar ele. Ele fez isso. Nota para o árbitro, ele errou alguns lances, mas eu não acho que ele foi mal. E outra, ele é um bom árbitro dentro da realidade que nós temos, o Daronco. Para esse tipo de arbitragem, old school, sem VAR, ele é bom. Tá? Ele sabe fazer isso. Alguns vão ter dificuldade de fazer isso. Sobre os lances que ele não viu, eu entendo por quê. Porque a velocidade normal do jogo é diferente. É muito mais fácil estar em casa, confortavelmente sentado, vendo de vários ângulos o lance em câmera lenta. É muito mais fácil optar assim. Que é o que as pessoas fazem. E aí elas acham que o árbitro é horroroso, só que elas estão numa condição privilegiada em relação ao árbitro. Essa é a questão. Agora, estudar o apito, essas mesmas pessoas que falam isso, estudar o apito, bom, tá aqui o apito. Vai apitar o sub-20, tá? Internacional e não sei quem, Fluminense, sub-20. Vai apitar lá o sub-20 e me diz o que tu acha depois. Tu vai ganhar 200 pila. Vai lá. Termina o jogo, ela não quer mais saber. Vai cometer um monte de erro. Vai se assustar com a velocidade do jogo. E se for um profissional, vai se assustar mais ainda, porque é mais rápido ainda, é mais bruto, tem mais choque. Fora a pressão que faz em cima do árbitro, tá? Que é maior do que... na gurizada não faz muita pressão, tá? Não vai muito para cima do árbitro, porque ali eles estão interessados muito em mostrar futebol, tá? Ali eles estão muito interessados em mostrar futebol e eles não têm tanta malandragem como o jogador profissional. O jogador profissional, esse sim, esse tenta te induzir mais a erro, esse tenta te pressionar, esse é mais difícil de ver alguns lances, ele simula melhor, porque ele é profissional. Então, assim, as mesmas pessoas estão dizendo que ele é ruim, que ele é péssimo, ou que ele tem que ser morto, extirpado, tem que tomar uma multa exemplar. Eu não disse o que é o exemplar, né? Mas, vai tomar uma geladeira e pega a parte financeira. Não, mas tem que ser mais. Vai ser raiva do jogo, é momento, temperatura. Mas o que acontece? Essa arbitragem, tu pode questionar, ele não tem enxergado falta no João Pedro, tá? Que gerou o gol do Inter, o pênalti do Kahneman no Valência, tá? Tu pode dizer isso, e algumas faltas que não foram dadas, tá? Falta no Alário,
Tá? A questão é isso, pode algumas faltas. Porém, essa coisa de na parte disciplinar ele foi muito ruim, como o PC Oliveira falou. Mas o próprio PC Oliveira sabia, porque ele foi árbitro, que no início do jogo ele comeu cartões também, que nem o Daronco. Né, seu PC Oliveira? Comeu o cartãozinho, ó. Comeu o cartãozinho e contemporizou. E lance que era de cartão amarelo, o senhor não deu também no início do jogo, porque era início do jogo, queria economizar, não queria expulsar muita gente no final, era Corinthians e Palmeiras, era São Paulo não sei quem, era isso, ele fez a mesma coisa que ele já. Tá? A mim não dá, comigo não cola. Com as pessoas que estão assistindo pode colar, comigo não cola. Varli, boa noite, Augusto. Warli, já falou da primeira rodada do Brasileirão Feminino? Já, Varli, já falei da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, muito interessante a primeira rodada, tá? Vou colocar de novo para que vocês vejam. Achei bem interessante alguns jogos ali. Tô louquinho para acompanhar. Tá? Vamos lá. Primeira rodada aqui, ó. Não é um jogo tão interessante, tá? Santos e Real Brasília, mas eu tô curioso para ver o Santos. Quero ver o que Santos pode apresentar. Uma equipe nova, tá? Defesa, lateral, meio campo, ataque, diferente. Tá? Com algumas preservações, como Kathleen, Taizinha, né? Algumas preservações, a zaga, Camila deve jogar, deve ser a mesma dupla de zaga que foi nesse ano, tá? Então, às vezes jogava a Tayla, que está no Grêmio, a zagueira Tayla, com a Kaká, que está no São Paulo. Mas às vezes jogava a Camila e a Tayla, às vezes jogava a Kaká e a Camila. A Camila era utilizada no Santos, Camila, zagueira Camila, 33 anos. Zagueira que tem vários anos aí de Santos e permaneceu no Santos e vai jogar agora esse ano. Tá? Vai ser a Camila e a Reina Bonta. A Sidona lá, de 38 anos. Essa vai ser um recurso no plantel, tá? Minha opinião. Mas, meio de campo mudaram as volantes. Tá? Ana Clara continua lá. Ana Clara. Camisa 14, que ela tinha, continua. Quem vai jogar junto com ela, não sei. Eu acho que vai ser a Lari Vasconcelos do Cruzeiro. Lari Vasconcelos e a Clara. E a meia pode ser a Suzana Pires. Suzana Pires de meia, tá? E na frente eu acho que vai ter Taizinha de um lado, Kathleen do outro lado, e a centroavante eu acho que vai ser a Carol Baiano, tá? O que esperar desse time não sei, mas tô curioso para ver o que esse Santos vai aprontar. Ferroviária e Botafogo. Ferroviária para mim passa, tá? Santos para mim passa, Ferroviária para mim passa. Embora o Santos a gente não sabe o que esperar, né? Temos que ver. Ferroviária para mim favorita, passa pelo Botafogo, mas é um jogo interessante, porque eu gosto do time do Botafogo. Palmeiras e Flamengo, times de maior investimento, times bons, tá? E tô louco para ver o Palmeiras também, já que o Flamengo eu vi alguma coisa, sei que o Flamengo vem melhor que o ano passado, mas vai enfrentar um Palmeiras modificado, e eu quero ver do que esse Palmeiras é feito. Kinderman e Bragantino não me interessa tanto. Acho duas equipes aí que não tem grandes pretensões no Brasileiro Feminino A1. Fluminense e Atlético Mineiro também não tem grandes pretensões do Brasileiro A1. Cruzeiro e São Paulo, equilibradíssimo. Não sei se o São Paulo ganha esse jogo. Não sei se o São Paulo não baila nesse jogo. Tenho minhas dúvidas, Cruzeiro e São Paulo. América Internacional, América com mando de campo, acho que o Inter vence fora de casa. E Grêmio e Corinthians, jogo bem interessante. Bem interessante. O Corinthians vai dar uma goleada, vai aplicar. Calma, que não é bem assim. O Grêmio não está tão fraco, o Grêmio contratou bem, tá? Posso dizer aqui rapidamente algumas jogadoras que acho que vão fazer diferença no Grêmio. Ludmilla é uma que acho que vai fazer diferença. Ele tem um ataque com Raquel Fernandes e a seleção brasileira do Vadão. Ludmilla na frente. E a Xaxá é um bom ataque. No meio campo, acho que muda, tá? Acho que vai jogar a Jéssica Penha, a Rita Bove, volante experiente, boa volante. Tá? Mas pode ser Rita Bove e Manu Balbinot também. Mas acho que vai jogar a Jéssica Penha. A Jéssica Penha na marcação, volantona, Rita Bove e Rafa Leves, meio campista. E ali a zaga, eu acho que vai ser ali, lateral direita, Paola, a zaga vai ser a Tayla e Santos, a Tayla, junto com a Ramos, colombiana, a Mônica Ramos, né, colombiana, e a lateral esquerda vai ser a lateral esquerda que foi contratada pelo Grêmio, da seleção da Venezuela, titular, 28 anos, foi contratada, eu acho que essa vai jogar, tá? Pode ser a Daiane Rodrigues,
que era volante do Galo e que também faz lateral esquerda? Pode ser, vamos ver. Mas eu acho que não vai fugir muito disso, tá? A lateral esquerda contratada, agora, recentemente, venezuelana, da seleção da Venezuela. Paola na direita, na zaga, a Tayla, do Santos, boa zagueira. E a Ramos, Mônica Ramos, boa zagueira também. No meio-campo, Jéssica Penha, Rita Bove, Rafa Leves. Na frente, eu acho que não vai fugir muito disso. Raquel Fernandes, Ludmilla e Xaxá. Pode aparecer a Cássia? Pode. Pode ser Ludmilla pelo lado, Raquel Fernandes pelo outro lado e a Cássia centralizada? Pode ser. Pode ser. Cássia joga bola. Tá? Então vai ser um jogo legal de ver. Assim, não, o Corinthians que não espere esse jogo fora de casa comandar em ônibus de galinha morta. Não vai ser, não. Não vai ser, não. O Grêmio vai tentar complicar. Tá? Então é isso, pessoal. Sobre essa questão de, Augusto, o que acontece? Por que o pessoal tem tanta raiva de árbitro e tal? O que acontece? Já que você falou isso, né? Por que a nossa cultura é assim? Por que o árbitro, às vezes o pessoal nem conhece, não sabe de onde veio, não sabe qual é a experiência desse árbitro. Ele está entrando no gramado. O torcedor vê que ele está entrando para reconhecimento do gramado. O jogo nem vai começar. Eles estão entrando lá para ver, para reconhecer o gramado. Estão entrando primeiro. Eles já começam a vaiar. Por quê? Por que acontece isso? Tá? Se, como tu disse, a arbitragem não é fácil. Né? Você apitar solteiro quando tá casado, apitar na escola, é uma coisa. O jogo é a 20 por hora. Tu apita o profissional, ou tu apita sub-20 de clubes grandes, o jogo é a 100 por hora. É muito diferente, muito mais rápido, muito mais difícil. A tendência é o pessoal se assustar no início. Tá? O pessoal diz, olha, não vou querer. Obrigado, mas eu não vou querer. Até porque no início ganha pouco. Tá? No final, se crescer bastante na profissão, pode ganhar bem, pode ganhar 3 mil, 4 mil por arbitragem. Mas começa ganhando pouco, eu acho que eu não vou querer. Tá? Boa parte do pessoal diria isso. Tá? Então, primeiro, não é fácil apitar. Segundo, uma minoria que se deixa levar, se corrompe e acaba se dando mal. Né? Fica na mão dos caras. Né? Uma minoria, eu acredito. Piamente nisso. Então, por que tem isso? É porque é o seguinte, pessoal. Futebol e Sociedade, tem alguns livros que tem esse mesmo título. Tá? Eu posso indicar alguns para vocês que eu li. Muito interessante. Acontece o seguinte, o árbitro ele acaba sendo visto como uma figura indesejável, uma figura que o pessoal não quer, não gosta. O cara, sabe, está fazendo uma coisa que é complicada, ele está chamando a minha atenção, ele está querendo dizer ali que, na verdade, a regra precisa ser cobrada. E se eu fizer alguma coisa para levar vantagem, eu quero levar vantagem, ele vai ser a pessoa que vai, você não está cumprindo a regra, toma aqui, teu cartão. Tá? Então, esse cara é o chato, tá? O indesejável. Tá? A posição dele ali é chata, indesejável. E outra, os árbitros não são profissionais. Tá? Não há profissionalismo na arbitragem. O árbitro ganha cachê. Tá? É o mesmo sistema da década de 30, 40 do futebol, é o mesmo sistema. Tá? Os árbitros são colocados em prateleiras, ranking, né? Isso é definido por pessoas experientes da arbitragem, e vai subindo o cachê conforme eles vão subindo. Tá? E se ele se lesiona e fica, sei lá, um mês fora, ele perde os jogos e ele não ganha. Não ganha. Tem direito a alguma coisa? Não, tem direito a nada. Tá? Se ele entrar na justiça, ele pode ganhar alguma coisa? Até pode, mas aí termina a carreira dele. Né? Termina a carreira dele. A federação tem que pagar alguma coisa para ele, porque ele ganhou na justiça, aí terminou a carreira dele. Né? A federação não vai mais... Quando isso acontece, a federação já diz, cara, tu pode até ganhar, mas tu vai ganhar essa e depois terminou tua carreira, né? Não vai mais fazer parte da federação, não vai mais ser escalado. Vai sobrar para ti joguinho, né? Então, não é um trabalho protegido por direitos. Você tem deveres. O árbitro ele deve ter uma determinada aparência, ele deve ter uma determinada conduta. Nas redes sociais, ele não pode dizer qual é o time que ele torce, ele não pode fazer uma série de coisas. Tá? Tem que estar barbeado na hora do jogo, cabelo curto. Tá? Vocês já viram um árbitro, homem, de cabelo comprido?
de barba, mesmo que seja bem feito. Vocês já viram algum fazer isso e apitar? Não, não tem. Tá? São formatos, padronizações que existem na arbitragem. Então, se cobra do árbitro postura, procedimentos, uma série de coisas. Ele tem deveres, obrigações, tá? E ele tem que ter desempenho. Agora, ele tem direito a quê? Ele trabalha, faz dinheiro, depois ele ganha, tá? Mas agora, se ele ficar doente, se ele se lesionar e precisar de... Já aconteceu de um árbitro conhecido, famoso, tá? Ficar alguns meses sem apitar por causa de lesão, e aí ele foi ajudado. Isso já aconteceu, mas isso é a exceção. Exceção à regra, tá? Um árbitro pode receber uma atenção e uma ajuda de custo se ele ficar alguns meses. Até a Edna, por exemplo, teve lesão grau 3 no músculo, vai ficar um tempo fora. Talvez ela consiga alguma ajuda, tá? Talvez, não é certo. Agora, a bandeira que ninguém conhece, o árbitro pouco conhecido, que está numa categoria mais abaixo, se ele se machucou, paciência, cara, tinha que ter juntado dinheiro antes, administra bem o teu dinheiro, aperta o cinto, tem uma gordura, uma folga, para poder te bancar quando tu para, poder te sustentar quando tu para, é isso. E esteja pronto logo, volte logo para a gente poder te utilizar. Quando tu voltar a trabalhar, a fazer trabalho dentro de campo, nós vamos poder voltar a te pagar. É isso, tá? E as tarifas no início, elas são baixas, pessoal. Tu trabalha ganhando 200, 300, 400, daqui a pouco ganha 600, tal, daqui a pouco ganha 1.500, daqui a pouco tu sopra 3.000, acontece. Mas aí é anos e anos e anos, tá? E aí sim, tu pode viver de arbitragem? Sim, se o cara ganha 3.000, 3.500 por uma arbitragem, o cara faz 2 apitos, 2 trabalhos de arbitragem por semana, o cara vive disso muito bem, tá? Mas é um trabalho desprotegido, tá? E por que não se profissionaliza? Pergunta para as federações o custo disso. O sistema velho, tradicional, é mais barato do que tu ter uma carteira para todos os árbitros e dar direito aos árbitros. É isso, tá? Com isso, eu faço o fechamento da live. Agradeço a atenção de todos vocês. O like, compartilha, comenta aqui embaixo. Divulga esse vídeo, que tem informações aqui que vocês não vão ver em qualquer lugar, tá? Eu estou abrindo para vocês. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Warley, Bruno Ferreira Gubiani, Rudinei Rodrigues Pedroso, M.I. Robson, Milton Vaz, Pablo Aquino, que é o pai da Belém. Bem-vindo. Robson, tá? E demais. Agradeço pela atenção. Até a próxima, tá? Divulga esse vídeo porque tem informações que alguns não sabem, que são reais, no que se refere à arbitragem, ao que acontece. E sobre o Brum Brum, na verdade, o pouca prática, a experiência é tu, não é o Daronco. Quando tu estava fazendo aula na faculdade, acho que tu não estava nem formado, o Daronco já estava na várzea trabalhando com arbitragem. Então, e outra, ele acertou no lance. Terceiro, ele teve ajuda externa, tá? O que os clubes podem fazer contra ele? Nada, porque isso acontece e não tem jeito, não tem como evitar, tá? Então, quando tiver arbitragem sem VAR, que vai ser cada vez mais raro no futebol brasileiro, quando tiver isso sem VAR, tá? E é um jogo importante, é um Grenal, é um clássico, tá? É um jogo decisivo, vai ter arbitragem, old school, e vai ter ajuda externa, tá? Vai ter alguém assistindo na televisão, pode ser o delegado da partida, e essa pessoa vai ter comunicação com os árbitros, e nos lances principais, se o árbitro, o que aconteceu? Fulano falou. Daronco, fulano falou. Foi dentro da área, pênalti. Entendeu? Com isso, eu termino a live de hoje. Tchau para todos vocês, saúde, fiquem em paz e vamos acompanhar o futebol feminino, tá bom? Abraço.